Olá! Hoje, o nosso papo é sobre como navegar nas discussões do dia a dia. Muitas vezes, parece que a gente está num verdadeiro campo de batalha de opiniões, sabe? Onde o objetivo é mais vencer do que entender. Vamos tentar descobrir por que isso acontece e o que dá para fazer a respeito. Quem nunca passou por isso, né? Uma conversa que começa bem, sobre um assunto importante, mas que de repente vira um bate-boca sem fim, sem chegar a lugar nenhum. Parece que discordar virou a regra e conseguir se entender a exceção. Bom, o que a gente está vivendo tem nome. E é por aqui que a nossa análise começa. É a tal da polarização. É ela que muitas vezes parece fazer qualquer diálogo construtivo ser quase impossível. E aqui está o ponto central. Polarização não é só ter uma opinião diferente. É uma divisão muito mais profunda, onde os grupos se entrincheiram, se fecham em suas posições, e a simples ideia de encontrar um meio termo parece absurda. O abismo entre os lados só vai aumentando. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa olhar para duas maneiras bem diferentes de se entrar numa discussão. E olha, elas quase sempre estão em conflito. De um lado, temos a racionalidade, que é usar a lógica, usar as evidências para tentar chegar mais perto da verdade. Do outro lado, a retórica, que é basicamente a arte de convencer alguém. Historicamente, o objetivo de uma é descobrir, o da outra é persuadir. E o problema é que nem sempre essas duas coisas andam de mãos dadas. Agora, o curioso é que para o filósofo Aristóteles, a retórica não era uma coisa ruim. Pelo contrário, ele a via como uma habilidade com 3 pilares. O ethos, que é a credibilidade de quem fala, o pathos, que é a capacidade de criar uma conexão emocional, e o logos, que é a lógica do argumento em si. Para ele, uma comunicação boa de verdade equilibra esses 3 elementos. Acontece que essa arte de persuadir pode ser e muitas vezes é usada como uma arma. Vamos ver agora como a retórica pode ser distorcida para ganhar uma discussão a qualquer custo, mesmo que a verdade fique totalmente para trás. O filósofo Arthur Schopenhauer, por exemplo, tinha uma visão bem mais cínica. Para ele, um debate era tipo uma esgrima intelectual, onde a única coisa que importa é a vitória. Ele chegou a listar 38 truques sujos, e esse conselho aí de usar raiva para anular o raciocínio do outro é um dos mais diretos e, infelizmente, eficazes. E isso nos leva direto para as falácias lógicas. Uma das mais comuns é a do espantalho. Funciona assim: em vez de atacar o argumento real da outra pessoa, se cria uma versão distorcida e bem mais fraca dele, um espantalho, e se ataca essa versão. Fica mais fácil de derrubar, claro, mas não prova absolutamente nada sobre o ponto original. E essa imagem aqui ilustra outra falácia clássica, o apelo à ignorância. A lógica é mais ou menos assim: ninguém nunca provou que OVNIs não existem. Logo, eles existem. Percebe o pulo? A ausência de uma prova contra alguma coisa não serve como prova a favor dela. É um atalho que foge da busca por evidências de verdade. Se Schopenhauer escreveu um manual da desonestidade intelectual, a publicidade moderna transformou isso numa indústria bilionária. Olha só esse número, é impressionante. 2 milhões é a quantidade de comerciais que um americano médio vê ao longo da vida. É uma exposição constante a mensagens persuasivas que quase sempre usam essas táticas e raramente apelam para a nossa racionalidade. E como eles conseguem isso? Com truques psicológicos que funcionam muito bem. A beleza atrai nosso olhar, o status mexe com o nosso ego e emoções fortes como medo ou orgulho podem nos levar a agir por impulso. O objetivo é sempre o mesmo: passar por cima do nosso pensamento crítico e ir direto nos nossos instintos. Certo? Então já identificamos os problemas: polarização, retórica manipuladora, falácias. Agora, vamos para a parte boa, a parte prática. Como a gente pode se defender disso e ter conversas mais racionais? Primeiro, a gente precisa entender a mentalidade que devemos evitar. É a chamada negociação posicional. É quando alguém se apega tanto à própria posição que a discussão vira uma disputa de egos, uma queda de braço para ver quem cede primeiro. Isso, claro, é a receita para o impasse. Então, a chave é mudar o jogo. Pesquisadores de Harvard propõem um caminho com 3 passos. Primeiro, vá para a sacada. Ou seja, dê um passo para trás, saia do calor do momento e olhe a situação de fora, com mais calma. Segundo, foque nos interesses, não nas posições. Tente entender por que cada lado quer o que diz que quer. E terceiro, insista em usar critérios objetivos, dados, fatos, princípios justos, que ambos os lados possam aceitar como base para uma solução.
Com essas ferramentas em mãos, a gente chega ao desafio final. E esse desafio não é sobre convencer os outros, mas sim sobre nós mesmos e as nossas próprias intenções. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental, que essa balança ilustra muito bem. Em qualquer discussão, o que estamos buscando de verdade? É validar nossa posição a qualquer custo? É vencer o debate? Ou o interesse genuíno é chegar mais perto da verdade, mesmo que isso signifique ter que ajustar a própria visão? E essa análise termina com essa pergunta. A resposta que damos a ela define não só a qualidade das nossas conversas, mas também o tipo de pensador que cada um de nós aspira a ser. A escolha é nossa a cada novo diálogo. Obrigado.